Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe esse instante, Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe esse momento. Que este momento seja um momento de paz, de tranquilidade, de amor e de ensinamento da palavra de Deus. Que o Espírito Santo nesta hora tenha liberdade no meu espírito, no seu espírito, para que possamos entender o que Deus está falando conosco através da palavra de Deus. Convido você nessa hora para nós abrirmos as Escrituras Sagradas. No livro conforme escreveu Tessalonicense, vamos ler o capítulo de número, vamos ler, por favor, por bondade, quero que você abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vamos ler este versículo para a nossa meditação. Diz assim a palavra de Deus: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. É uma passagem magnífica. É um dito profético do apóstolo São Paulo, quando ele estava ensinando aqui aos Tessalonicenses. Nós podemos ver esta passagem bíblica fala sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Como falei antes, é bom entender essa passagem, pedir a orientação do Espírito Santo, porque ele tem a direção certa para cada um de nós. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Aí Paulo diz, veja, o mesmo Senhor descerá do céu. Qual foi o mesmo Senhor que ele falou? O Senhor Jesus Cristo. Descerá do céu com o quê? Com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Todas as pessoas que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E depois, nós, os que ficarmos vivos, nós, eu, você, nós, que cremos no arrebatamento da igreja de Jesus Cristo, sim, somos a igreja do Senhor. Depois nós, os que estamos vivos, seremos juntamente com Ele nas nuvens arrebatados. É importante entender esta passagem bíblica, porque o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele dá um entendimento muito maravilhoso. Se você ler com cuidado, você vai entender que o apóstolo está querendo dar a entender para cada um de nós o grande significado do arrebatamento. Veja com atenção mais uma vez. Eu vou reler esta leitura para que você possa ficar meditando aí na sua casa. Veja, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, o nosso Senhor Jesus, e com a trombeta de Deus. Aí diz, os que morreram em Cristo fará o quê? Ressuscitará primeiro. Primeiro do que nós, eles vão ressuscitar. E depois nós, os que ficarmos vivos, ou que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens do céu, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que magnífica mensagem! Que coisa maravilhosa falar sobre o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. É momento de nós buscarmos mais a Deus, nos interessarmos mais pela leitura da palavra de Deus, buscarmos dias após dias os seus ensinamentos. E nós temos várias outras passagens. No livro ainda, conforme escreveu, vamos ver aqui, por favor, com bondade, abra a sua Bíblia. No livro vamos ver o evangelista, no capítulo 14 e versículo 18, ele diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Promessa do que o Senhor Jesus Cristo estava falando, que nós seríamos arrebatados. Esta promessa do evangelista, ele fala sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, que não devia ficar turbada, preocupada, porque não seria deixado órfão. Mas veja mais o que diz, vamos lá para o último livro da Bíblia,
no capítulo 22, versículo 10, diz assim: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. O Senhor Jesus Cristo está dando orientação para a igreja que cedo vem. Ele virá para a igreja, arrebatar a sua igreja, como o apóstolo Paulo está falando. E este Jesus que dentre vós, veja o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 11. Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. Jesus voltará para buscar a sua igreja. É uma promessa, é uma realidade, é a palavra de Deus. As promessas do Senhor são portanto, são as promessas reais. São as promessas verdadeiras. Veja mais o que é que diz aqui, por bondade, abra sua Bíblia ainda em João, capítulo 14, versículo 3. O Senhor Jesus Cristo diz: virei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. São promessas gloriosas, promessas bondosas para a sua igreja. A igreja que está, neste momento, esperando este dia glorioso. No momento em que você aceita o Senhor Jesus Cristo, você já tem a certeza desta salvação. Porque o Senhor Jesus Cristo nos deu essa certeza. Virei para vós, virei para vós. Veja mais o que está escrito ainda em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, diz assim: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer que todos que aceitaram o Senhor Jesus têm alguma coisa. E o que tem é a certeza de que o Senhor Jesus Cristo, quando vir, virá e levará esta pessoa que tem a salvação. Aleluia! Que tem a certeza da glória de Deus. Mas nós vamos ver em alguns momentos da Bíblia, Mateus fala sobre isso, 1 Tessalonicenses fala sobre isso. Veja, e ele virá os seus anjos com rijou, com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Deus está nos dando a entender que será um momento que ninguém está esperando. Este momento é um momento que todos devem estar preparados. Meus amados, acontecerá este grande evento. Vamos ver mais algumas passagens bíblicas de Mateus capítulo 24, versículo 35. Veja o 35, 36 diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe. Portanto vigiais, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso estáis vós também apercebido, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Eis o momento de orientação da parte de Deus, da palavra de Deus para cada um de nós. O Senhor voltará para a sua igreja, porque o mesmo Senhor, disse Paulo, descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Nós, primeiro os que foram mortos, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos arrebatados com Ele. E Paulo ainda diz: e estaremos com o Senhor para sempre. Que glória, que alegria. Vai passar todos esses problemas que você está vivendo aqui nesta terra. Ninguém te perseguirá mais. Não haverá mais choro por tristezas de problemas, de famílias, de emprego, de empresas ou de outras coisas qualquer. Nós teremos o Senhor Jesus Cristo como nosso Deus para sempre. Estaremos para sempre com o Senhor. Isto foi o que Paulo ensinou, o que Paulo diz na sua passagem bíblica. Então ele voltará. O próprio Jesus prometeu que voltaria para a sua igreja. E esta promessa é real. A volta do Senhor Jesus Cristo acontecerá, pode ser até agora, no momento em que nós estamos falando esta palavra. Ele voltará para a sua igreja preparada. Sim, a igreja não está se preparando. A igreja está preparada para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Encerrando esta mensagem, quero que você neste instante analise os grandes milagres de Deus que Deus tem feito, as promessas. Jesus curou em vários lugares. Ele disse que veio curar. Ele disse que veio batizar. E tudo isso ele fez. As promessas do Senhor são reais. Todos sabem. Todo na face dessa terra sabe que o Senhor Jesus Cristo falou se cumpriram todas as suas palavras aqui nesta terra. Mas a única
promessa que ainda não cumpriu-se da parte de Deus foi a volta do Senhor Jesus Cristo, e damos graças a Deus porque temos muitas pessoas que chegarão para o reino de Deus. Ao ouvir esta palavra, aceitará a palavra de Deus, ficará com certeza da sua salvação no momento em que você aceita o Senhor Jesus Cristo. Jamais o Senhor Jesus Cristo mentiu. Não, Ele virá buscar os vivos também. Sim, os que estão vivos estarão sendo transformados em um corpo glorioso e subiremos com o Senhor. E aqueles que morreram primeiro, Deus dará outro corpo e eles subirão, serão arrebatados. Diz a Bíblia que o mar dará conta. Todos os locais onde as pessoas se perderam, mesmo que não exista mais condição da ciência terrena achar aquele corpo, Deus o encontrará e será transformado em um corpo glorioso, e todos nós estaremos lá nos céus para sempre, reconheceremos uns aos outros. Aleluia! Bendito seja Deus para sempre. Onde acontecerá esse arrebatamento? Esse arrebatamento que vai acontecer será em toda a face da terra. Sim, esse arrebatamento será em todos os lugares. Pessoas estarão andando no ônibus, e agora, no momento, Jesus vai arrebatar a sua igreja, aquela pessoa vai desaparecer. Porque estava esperando o Senhor Jesus Cristo. Estará pessoas nos aviões, também vão desaparecer. Estará pessoas nos navios, nas praias, em vários outros lugares. Eles serão arrebatados e estará para sempre com o Senhor. E Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus arrebatará a sua igreja, porque a promessa dele foi esta: voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja vós também. Vamos mais a um versículo que talvez você esteja preocupado. Veja o que está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 21. O novo corpo será igual ao corpo de Cristo. Nós teremos um corpo glorioso, o corpo de Cristo, da maneira que Cristo está. Sim, nós teremos este corpo. Bendito seja Deus. As coisas espirituais serão passado para nós. Aleluia. Cristo é a premissa, depois os que são de Cristo na sua vinda. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Bendito seja Deus. Portanto, eis que Paulo fala esse mistério com muita clareza, com muita clarividência, para que nós possamos entender que o Senhor Jesus Cristo virá para o seu povo. Bendito seja Deus. Portanto, neste momento, que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo faça você crescer dias após dias. Que a glória de Cristo te esclareça. A palavra de Deus seja o teu lema dias após dias. Sim, a palavra de Deus deve ser o seu lema, a orientação do dia a dia. Todos que lê a palavra de Deus vão aprender e vão ver o grande conhecimento que Deus tem para você. Meu amigo, minha amiga, seja abençoado por Deus. Se você quer adquirir também um livro muito bom, que fala sobre o arrebatamento, fala sobre este assunto que nós falamos aqui agora, você pode adquirir o Caminho de Conquista com o Brivaldo Henrique. Tem esta passagem, toda essa passagem que eu preguei aqui, tem neste livro. O livro Caminho de Conquista é este aqui. Deus te abençoe. Você pode adquirir este livro e ver as mensagens maravilhosas que Deus tem para o teu coração. Mas a palavra de Deus está dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E o último versículo, Paulo fala aqui: eis que vos digo o mistério. Eis que vos digo o mistério. E que mistério é esse? Os mortos ressurgirão incorruptível e nós seremos transformados. Bendito seja Deus. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 51 está falando sobre este mistério. Nós seremos transformados. Não teremos mais este corpo que é um corpo mortal. Nós teremos um corpo de Cristo, igual ao de Cristo. Seremos para sempre, ou estaremos para sempre com o Senhor.
Deus abençoe esse instante e que a Bíblia, a palavra de Deus, seja o seu lema em qualquer momento desta vida. A palavra seja a sua orientação, a palavra seja o seu caminho, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Mas precisamente para você que está sendo novo convertido, deve começar em Mateus. Depois de Mateus você vai Lucas, depois de Lucas, Marcos, João, aí vai o Atos dos Apóstolos, e você vai estudar as cartas do apóstolo Paulo, e você vai aprender muito mais com clareza, porque o Novo Testamento é mais orientação para você, novos convertidos. Não que você não deixe estudar toda a Bíblia, mas sempre começar por Mateus, pelos evangelhos, 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João. Você terá grandes orientações. São as curas do Senhor Jesus Cristo, os milagres que Ele faz, as maravilhas. Sim, isso é importante. Deus, portanto, te abençoe. Deus, portanto, te enriqueça da palavra de Deus. E que o Espírito Santo seja o teu guia sempre e sempre. Obrigado. Vamos agradecer a Ele. Obrigado, Espírito Santo, por este momento, que a tua palavra foi orientadora para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te agradeço. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A paz de Cristo Jesus. Amém.